pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando hoje para o nosso Morning Call de sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023. Bem, o mercado opera agora com viés de alta nos Estados Unidos e Europa, enquanto na Ásia o fechamento ficou negativo nessa madrugada. O fechamento asiático ficou negativo hoje, refletindo a aversão a risco da véspera nos Estados Unidos e Europa, antes das falas dos principais banqueiros centrais que acontece hoje no simpósio de Jackson Hole. Na Europa, o viés é de alta, com o mercado por lá na expectativa pelas falas da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, que pode sinalizar uma pausa no ciclo de altas de juros depois que os indicadores de atividade econômica da região vieram abaixo do esperado, sinalizando uma queda no crescimento econômico europeu. Lá nos Estados Unidos, ontem o fechamento ficou negativo com a volta do receio de que os juros possam ficar mais altos por mais tempo. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones caiu 1,08, S&P caiu 1,35 e o Nasdaq fechou com queda de 1,87%. A Nvidia, que teve uma alta forte anteontem, depois que publicou um balanço com números melhores do que o esperado, ontem fechou estável. O mercado por lá ficou de olho nas falas de alguns dos diretores do Banco Central americano, destaque para a fala do diretor do Fed de Filadélfia, o Patrick Harker, que ontem manteve uma postura mais agressiva sobre os juros para combater a inflação. Os pedidos de seguro-desemprego semanal também pioraram o clima de ontem, com um número que veio abaixo do esperado, o que sinalizou uma força no mercado de trabalho, que também representa uma maior pressão inflacionária. Com tudo isso, a curva de juros americana ontem subiu e acabou afetando o comportamento das ações. E para fechar a semana, a gente tem aí o destaque dessa semana, que é a fala do presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell. Tem a fala dele programada para as 11 horas da manhã lá no simpósio de Jackson Hole. E claro, ele, dependendo do que ele falar, isso pode afetar o sentimento do mercado, dependendo aí das expectativas em relação a juros e inflação lá nos Estados Unidos. Atualizando agora os índices, S&P Futuro está subindo 0,21%, Eurostock 600 está subindo também, alta de 0,39%, o FTSE de Londres sobe agora 0,42%. No Japão, o Nikkei fechou com uma queda forte de 2,01%, enquanto o índice de Xangai, o Xangai Composite, lá na China, caiu 0,59%. Índice de mercados emergentes caindo 0,38%, o DXY, o dólar index, subindo agora 0,13% e os juros de 10 anos dos Estados Unidos com mais uma alta de 0,38%, cotado agora a 4,24% no anual. Índice de commodities da Bloomberg subindo 0,40% e o petróleo subindo também agora nessa manhã, alta forte de 1,16% para o petróleo WTI, que está cotado a 79 dólares e 98 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent sobe 1,18%, cotado a 84 dólares e 33 centavos o barril, petróleo em alta hoje, mas está caminhando para fechar a semana com uma queda, com o mercado ainda de olho na atividade econômica chinesa. Bom, o minério de ferro fechou com uma alta nessa madrugada lá na China, lá em Dalian. Hoje o minério subiu 0,55%, fechou cotado aos 113 dólares e 47 centavos a tonelada. E por aqui ontem o Ibovespa fechou com uma queda de 0,94% e terminou o dia cotado nos 117.026 pontos. O dólar ontem fechou com uma alta de 0,51% por aqui, terminou o dia cotado aos R$ 4,87. A curva de juros aqui no Brasil teve uma leve queda, ainda como um reflexo da melhora de sentimento sobre as pautas que estão lá no Congresso, isso depois da aprovação do arcabouço fiscal. Ainda assim, o mercado brasileiro foi bastante influenciado pelo movimento de cautela no mercado global e teve como destaque a queda das ações da Vale, que ontem caíram 1,33%, acompanhando a queda do minério de ferro ontem, e as ações da B3, que ontem caíram 3,59%. Na ponta mais negativa do Ibovespa, o destaque ficou para as quedas das ações da Azul, que ontem caíram 5,31%. Já na ponta positiva, o destaque ficou com a Raízen, que ontem teve uma alta de 3,32%, ainda como reflexo das expectativas em relação ao preço do açúcar no mercado global. E para fechar a nossa agenda da semana, hoje a gente tem a divulgação do IPCA 15 do mês de agosto, que sai agora às 9 horas da manhã. O consenso de mercado está apontando para uma alta de 0,17%, depois do recuo de 0,07% na leitura do mês passado. Na fotografia anual, a expectativa é que o número atinja a marca do valor acumulado de 4,13%. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e, claro, um excelente final de semana. Grande abraço, valeu, até segunda-feira.